Olá, querida irmã, querido irmão, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Espaço Holístico Maria de Nazaré, o nosso querido Emana. Gente, vamos então nos conectar com a espiritualidade. Eu convido a você que tenha aí o seu copo de água para ser fluidificado pelos bons amigos espirituais que nos acompanham, que estão ao nosso lado, os nossos queridos anjos de guarda, os nossos mentores, a equipe espiritual que sempre zela por nós. Então, nesse momento, convido a você para que possamos fechar um pouco os olhos, buscar a inspiração divina, o amor da Mãe Maria, Cristo Jesus, para que as palavras que serão lidas aqui no Evangelho de hoje possam fazer parte dessa semana que se inicia. Lembrando que nós somos, sim, os responsáveis por isso. Que assim seja. Vamos lá, então. Vamos abrir o nosso Evangelho para essa leitura. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho, instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Vamos então a esta pequena, mas profunda reflexão que o Evangelho sempre nos traz. 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Percebam então, meus irmãos, que as horas vão sendo diferentes. O grau, o envolvimento dos trabalhadores vão sendo diferentes. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Eles então lhes disse: Ide, vós também, para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, disse para aquele que cuidava dos negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e indo até os primeiros, os últimos que foram chamados, até aqueles que foram chamados lá na 1ª hora, começando pelos últimos. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, lá no início, que foram os primeiros a ser chamados, e eles imaginaram, bom, se esse que trabalhou menos horas que nós recebeu 1 denário, nós vamos receber mais, pensaram eles, né? Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causou dano algum. Não combinaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Não foi combinado isto? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim
a dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho? Porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Que interessante, meus irmãos, essa parábola que encontramos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E num primeiro momento, eu mesmo, quantas vezes, quando lia ou quando ouvia em alguma celebração, alguma missa, algum culto, ou numa preleção do próprio Espiritismo, quantas vezes eu também não questionava, mas como assim? Aqueles que trabalharam muito, muito menos em sentido de carga horária, estão recebendo o mesmo que aqueles que trabalharam muito mais? E nós? Quando nós nos consideramos cristãos, que participamos das celebrações, que nós vamos nas palestras, que nós frequentamos os centros espíritas, nós assistimos material na internet sobre o espiritismo, ou se eu fosse um evangélico que frequentasse a minha igreja e participasse dos cultos, ou se fosse eu um católico que colaboro com o dízimo, que frequento a missa, frequento a comunidade. Veja, trago aqui um apanhado geral da questão de uma das possibilidades de ser cristão. Quando eu que frequento essa missa, ou esse culto, ou as palestras, ou a casa espírita, que frequento há muito tempo, que sou um trabalhador lá da primeira hora, ou me julgo ser um trabalhador que já vem trabalhando há tempo, e de repente vejo alguém que eu julgo que essa pessoa é um pecador, é uma pecadora, aos meus olhos, aos meus pequenos olhos ainda. Me julgo, considero-me melhor do que este meu irmão que, graças a uma oportunidade, ele começa também a olhar para a espiritualidade, ele começa a frequentar o culto, a missa, a casa espírita, e aí eu olho com aquele olhar de desdém. Ué, mas essa pessoa, ele que fez mal, ela que fazia mal, ele que fazia aquilo que não era direito, ele que fazia aquilo que eu julgava como algo não decente, ele que roubou, ele que matou, ele que pecou. Chega agora, vem agora na última hora e recebe de Cristo, recebe da espiritualidade. O mesmo que eu, que já estou aqui nesta casa espírita ou nessa igreja há muitos anos. Seria justo? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não tivemos uma postura assim, de julgar aquele irmão, aquela irmã, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele político, que a gente sempre julgava como o pecador, o inferior, e que de repente ele tem a oportunidade e a graça de voltar o seu olhar à espiritualidade. Mas eu que comungo aqui desta comunidade, que trabalho aqui há muito tempo, eu deveria ter um merecimento, um retorno, uma benesse da espiritualidade maior do que a dele? Porque eu já sou um trabalhador lá da primeira hora? A gente tem um pensamento muito infantil ainda. A gente deveria se alegrar quando vemos irmãos que começam a mudar o comportamento no sentido, não comportamento num olhar da moral, daquilo que eu julgo como certo, mas mudar um comportamento naquilo que ele começa a lhe fazer bem. Deveria eu ficar alegre,
Puxa, pois Cristo disse que nenhuma das suas ovelhas ficaria desgarrada. Então essa última ovelha dessa última hora não deveria render graças a nós? E por que nós então nos comparamos, nós que estamos entendendo que somos merecedores a mais do que essa última ovelha? Somos irmãos, temos caminhadas, trajetórias diferentes, mas aos olhos de Deus, somos seus filhos, aos olhos de Cristo, somos seus irmãos. E o que foi combinado com você? O que a espiritualidade combinou comigo? O que a espiritualidade combinou com meu irmão, que consegue agora ter uma postura de olhar mais para a graça da espiritualidade? Deveríamos nós ficarmos alegres e não invejosos e não reclamões. Mas é aprendizado para nós também. Muito rico este Evangelho, que nós possamos nos alegrar quando vemos os nossos irmãos com um olhar voltado para a espiritualidade, independente da sua religião, mas para a espiritualidade, um olhar que o torna um ser humano com menos dificuldades ou com menos limitações, porque nós também a temos muito. Que esse Evangelho, lido hoje e refletido, nos ajude a entender que não somos melhor do que ninguém. Não importa o tempo, se já estou nessa casa espírita há 20, há 15, há 10, há 5, há 1, não importa. Quem sou eu para julgar o meu próximo? Tenho muitas imperfeições ainda. Que nós possamos, então, à luz dessa pequena, mas profunda leitura, entender e não ficar se comparando e invejando meu irmão, a minha irmã. Falar é fácil, praticar é o desafio, mas precisamos praticar. Agradeço a vocês que estão participando conosco deste Evangelho, que nós possamos pensar e levar essas palavras para essa semana que se inicia. Assim, nós nos conectamos com a espiritualidade, com os irmãos trabalhadores do Emana, a equipe espiritual que coordena esta casa, para que nós possamos fazer uma semana abençoada. E assim nós damos por encerrado mais o Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito obrigado a você que participa conosco pelo canal do YouTube do Espaço Holístico Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. A nossa gratidão. Paz e bem.